Pronto, vamos começar a nossa exploração de hoje, né? Ainda vamos ver os números ordinais, esses números que eles existem para manter a ordem, né? Para a gente saber o lugar, a posição das coisas, não é isso? Então, aqui a tia colocou uma fila de crianças, como vocês podem observar. Nós temos 9 crianças nessa fila, então a fila começa do lugar primeiro e termina no 9º lugar, né? Que nós chamamos assim. E aí nós temos algumas perguntinhas aqui. A gente vai observar essa fila e de acordo com a nossa observação, a gente irá responder essas perguntinhas, tá certo? A primeira pergunta diz assim, ó: qual é o nome da pessoa que ficou em primeiro lugar? Então a gente tem que vir aqui na fila, observar, né? Na fila, a tia tem a Alice, tem o José, tem a Ana, tem o Bruno, tem a Laura, o Ivo, o Davi, o Raul e o Yuri, tá certo? Então, quem é que tá em primeiro lugar aqui na fila? É a Alice. Então, a gente vai escrever o nome da Alice aqui na primeira questão. Prontos, né? Respondemos a primeira questãozinha. Na segunda questão, diz assim, ó: qual lugar Laura está? Aí nós temos umas opçõezinhas aqui para marcar. Temos segundo, quinto e sétimo. Aí a gente vai observar novamente a nossa fila, né? Onde será que a Laura está? Aqui eu tenho a Alice, o José, a Ana. Em quarto lugar eu tenho o Bruno. E em quinto eu tenho a Laura. Então a Laura está em quinto lugar. Aí eu tenho aqui segundo, quinto e sétimo. Então, eu vou marcar o segundo quadrado. Já na nossa terceira questão, diz assim, ó: risque a opção que mostra o lugar em que Ivo ficou na fila. Eu tenho aqui o quinto lugar, o oitavo lugar, o sexto e o nono. Onde é que Ivo está nessa fila? Então, aqui, ó, primeiro lugar eu tenho Alice, segundo lugar José, terceiro Ana. Quarto lugar eu tenho o Bruno, quinto lugar eu tenho a Laura e sexto lugar ficou o Ivo. Então, a gente vai aqui, ó, riscar o lugar em que Ivo ficou, que foi no sexto lugar. Pronto, riscamos o lugar que Ivo ficou. Na nossa quarta questão diz assim, ó: quem ficou com o nono lugar? No nono lugar? Quem ficou no nono lugar da fila? Quem foi? Nós temos 9 crianças na fila, né? E por último ficou o Yuri. Então o Yuri está em nono lugar. Pronto, escrevemos o nome do Yuri, não é isso? E a última questão diz assim, ó: circule quem está no sexto lugar e no oitavo lugar. Então a gente vai observar aqui a criança que está no sexto lugar e vai circular. E vamos observar também a criança que está no oitavo lugar e vamos circular. Quem está no sexto lugar? O Ivo. Então, a gente vai circular primeiro o Ivo. Quem está no oitavo lugar? O Raul. Então, agora a gente também vai circular o Raul. Pronto. Então, circulamos, né, as duas crianças, que a primeira estava no sexto lugar, que era o Ivo, e a outra criança que estava no oitavo lugar, que era o Raul. Esse outro exemplo, meus amores, essa tia tem aqui um apartamento, né? Esse apartamento tem 10 andares, começa do primeiro andar e termina no 10º, não é isso? E a gente tem umas perguntinhas aqui que a gente irá responder de acordo, né, com esse apartamento. Nesse apartamento tem algumas crianças que moram nele. A primeira é a Clara, vem a Laura, depois o Renato, Letícia, João, Fernando, Pedro, Alice, Ian e temos a Larissa, que mora no 10º andar. A nossa primeira perguntinha: qual andar Alice mora? Vamos observar aqui os andares, né? Lembrando que a tia já leu o nome das crianças. Então, primeiro lugar é a Clara. Segundo andar, Laura. Terceiro andar, Renato. Quarto andar, Letícia. Quinto andar, João. Sexto andar, Fernando. Sétimo andar, Pedro. Oitavo andar, Alice. Então, qual é o andar que a Alice mora? No oitavo andar. Quem mora no 10º andar? Olha, aqui, né? Quem é que mora no 10º andar?
A Larissa. Vamos escrever o nome da Larissa aqui? Na nossa terceira questão aqui, pergunta: o Pedro mora antes ou depois de João? Vamos observar aqui, ó. Clara, Laura, Renato, Letícia, João. Olha aqui, João mora no quinto andar. Depois do João vem o Fernando e depois vem o Pedro. Então, o Pedro ele mora antes ou depois de João? Né? Ele mora depois, porque ele mora no sétimo andar. E João, aqui, ó, João mora no quinto. E o Pedro mora no sétimo. Então, ele mora depois, né, de João. Quem mora no segundo andar? Primeiro lugar, quem mora é a Clara. E no segundo lugar, a tia falou, era Laura. Se a gente for para o terceiro andar, quem vamos encontrar? Ó, primeiro andar, Clara. Segundo andar, Laura. E no terceiro andar, quem é que mora? O Renato. Então, quem que a gente vai encontrar lá no terceiro andar? O Renato. Agora, a gente vai escrever o nome do Renato aqui. Pronto, meus amores. A nossa atividade, ela é bem parecida com a exploração de agora, tá bom? A gente vai postar agora para vocês a atividade de sala.